Quando alguém te fala Egito, o que vem à sua mente? Provavelmente pirâmides, talvez camelos, talvez Cleópatra, talvez Tutancâmon e os faraós. E tudo isso é real. Mas tem um detalhe muito importante. Tudo isso aconteceu há mais de 2.000 anos no passado. O que pouca gente se dá ao trabalho de descobrir é que existe, hoje, atrás de toda essa imagem antiga, um país moderno de 116 milhões de pessoas reais, com megacidades vibrantes, com universidades de excelência reconhecidas internacionalmente, com indústria cinematográfica influente em todo o mundo árabe, com costas mediterrâneas e do Mar Vermelho espetaculares, e com uma vida moderna que praticamente nenhum estrangeiro conhece. Talvez seja a hora de olhar de novo. Sejam bem-vindos ao Egito. O Egito moderno é, em termos demográficos, um colosso. Aproximadamente 116 milhões e 540 mil pessoas vivem dentro de suas fronteiras, segundo dados de 2025. Isso faz dele o país mais populoso do mundo árabe, o terceiro mais populoso da África, atrás apenas da Nigéria e da Etiópia, e o 15º mais populoso do planeta inteiro. Mais populoso, em números atuais, do que países como Alemanha, Reino Unido, França e Itália. O Egito é, em termos humanos, uma das maiores nações do hemisfério oriental. Mas a sua geografia é uma curiosidade impressionante. O território egípcio cobre aproximadamente 1.002.000 quilômetros quadrados, fazendo dele o 30º maior país do planeta em área. No entanto, 99% da sua população se concentra em apenas 5,5% do território nacional. Toda essa concentração acontece ao longo de uma única faixa estreita, a margem do rio Nilo e o delta do Nilo no extremo norte da nação. O resto do país, mais de 90% do seu território, é deserto. Especificamente parte do deserto do Saara, o maior deserto quente do planeta, e do deserto líbio, que se estende a oeste. As fronteiras egípcias hoje são Israel a nordeste, Sudão ao sul, Líbia a oeste, o Mar Mediterrâneo ao norte e o Mar Vermelho a leste. Essa posição geográfica privilegiada faz do Egito uma das interseções estratégicas mais importantes do planeta. Por suas águas territoriais no Canal de Suez, passa diariamente uma das maiores movimentações comerciais marítimas do mundo, conectando Europa, Ásia e África em uma rota direta entre os oceanos Atlântico e Índico. Sem o Egito e seu canal estratégico, o comércio internacional moderno teria que dar voltas inteiras pelo continente africano para conectar Europa e Ásia, aumentando custos econômicos, prazos comerciais e emissões poluentes. A capital se chama Cairo. É, em si, uma das maiores concentrações urbanas da África inteira. A região metropolitana de Cairo, conhecida como Grande Cairo, abriga aproximadamente 20 milhões de habitantes, segundo algumas estimativas, sendo uma das megacidades mais densas do mundo. É também a maior cidade do mundo árabe inteiro e um dos principais polos culturais, políticos e econômicos do continente africano. Suas ruas, em muitos sentidos, são uma sobreposição de tempos. Praças antigas convivem com prédios modernos, mesquitas medievais ficam ao lado de shopping centers contemporâneos, e camelos ainda circulam, em alguns bairros periféricos do interior, ao lado de motos de aplicativo de entrega de comida. Mas Cairo não é o único centro urbano egípcio importante. Alexandria, segunda maior cidade do país, com cerca de 6 milhões de habitantes, é a antiga porta mediterrânea do Egito. Fundada por Alexandre, o Grande, em 331 a.C., ela já foi, há mais de 2.000 anos, a cidade mais culta do mundo conhecido, abrigando a famosa Biblioteca de Alexandria, considerada por séculos o maior centro de conhecimento da humanidade. Hoje, Alexandria continua sendo uma metrópole vibrante. E em 2002, foi inaugurada uma nova Biblioteca de Alexandria, projeto multimilionário financiado pela Unesco e por mais de 40 governos, em um esforço simbólico de reerguer, em pleno século XXI, o que a antiguidade perdera no incêndio de Júlio César.
Mas a verdadeira espinha dorsal do Egito é, como sempre foi, o rio Nilo. O Nilo tem aproximadamente 6.650 quilômetros de extensão. Por muitas décadas foi considerado o rio mais longo do mundo, apenas recentemente disputando esse título com o Amazonas, em discussões científicas que ainda não chegaram a consenso final. Ele nasce em dois afluentes principais: o Nilo Branco, que sai do Lago Vitória na fronteira entre Uganda, Quênia e Tanzânia, e o Nilo Azul, que sai do Lago Tana, na Etiópia. Os dois braços se encontram em Khartoum, capital do Sudão. E daí o Nilo segue, em curso único, atravessando o Sudão e o Egito até desaguar no Mar Mediterrâneo através de um dos maiores deltas do mundo. O historiador grego Heródoto, no século V a.C., escreveu uma frase famosa: "O Egito é uma dádiva do Nilo." E essa frase, 2.500 anos depois, continua sendo a melhor descrição geográfica do país. A presença do Nilo é o que possibilitou a existência da civilização egípcia, em primeiro lugar. Sem o Nilo, o Egito seria, geograficamente falando, apenas mais um pedaço extenso do deserto do Saara. Sem o Nilo, não teria havido faraós, nem pirâmides, nem hieróglifos, nem Cleópatra, nem todo o legado faraônico que ainda hoje fascina o mundo. Cada ano durante milênios, o Nilo enchia entre julho e outubro, inundando as planícies vizinhas e depositando ali uma camada de sedimentos extremamente férteis, vindos das montanhas etíopes a milhares de quilômetros de distância. Essa camada de lodo escuro era o que permitia o cultivo de trigo, cevada, linho, frutas e legumes em uma das terras mais férteis que a humanidade já conheceu. Os antigos egípcios chamavam essa terra de Kemet, que significa a Terra Negra, em referência justamente à cor do lodo deixado pelas inundações. E nessa Terra Negra surgiu uma das primeiras grandes civilizações do mundo. Por volta de 3.150 a.C., o rei Narmer unificou os reinos do Alto e do Baixo Egito, fundando o que os historiadores chamam de Primeiro Dinastia. Daí em diante, durante mais de 3.000 anos consecutivos, dinastias egípcias governaram a região, construíram templos colossais, esculpiram tumbas reais, desenvolveram sistemas administrativos sofisticados, criaram um dos mais avançados sistemas de escrita do mundo antigo, dominaram a astronomia, a matemática e a engenharia. O Egito é, sem dúvida, uma das matrizes culturais mais influentes da história humana. E muito do que conhecemos hoje sobre civilização antiga começa, em algum sentido, no Vale do Nilo. E entre todos os monumentos que essa civilização nos deixou, há um conjunto que se tornou internacionalmente o símbolo absoluto do Egito antigo: as pirâmides. O complexo piramidal de Gizé, próximo à atual cidade do Cairo, abriga as 3 pirâmides mais famosas do mundo. A maior das 3 pirâmides do complexo é a Grande Pirâmide, também conhecida como Pirâmide de Khufu, ou em sua versão grega tradicional, Pirâmide de Quéops. Foi construída aproximadamente entre 2.580 e 2.560 a.C., durante o reinado do faraó Khufu. Em termos numéricos, ela é simplesmente assustadora. Tinha originalmente uma altura de cerca de 146,5 metros, sendo a estrutura mais alta construída por seres humanos por aproximadamente 3.800 anos consecutivos, até a construção da Catedral de Lincoln, na Inglaterra, em 1211 d.C. A Grande Pirâmide é construída a partir de aproximadamente 2.300.000 blocos de pedra calcária, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Alguns blocos das câmaras internas pesam mais de 50 toneladas. Essas pedras gigantescas foram extraídas em pedreiras locais próximas, transportadas, esculpidas e empilhadas com precisão geométrica que ainda hoje impressiona engenheiros modernos. A precisão dos ângulos e das medidas internas é tão alta que os egiptólogos demoraram séculos para mapear corretamente toda a estrutura.
A segunda pirâmide foi construída pelo filho de Khufu, Khafre, por volta de 2520 a.C. A terceira, mais modesta, foi construída pelo neto Menkaure. E ao lado das três pirâmides, deitada sobre o solo como um guardião eterno, está a Grande Esfinge. Esculpida em uma única e gigantesca rocha calcária natural, ela mede aproximadamente 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. Tem um corpo de leão e uma cabeça humana. A cabeça é, segundo o consenso egiptológico, do faraó Khafre. Ela vigia há mais de 4.500 anos o platô de Gizé. E aqui há um detalhe importante que muitos brasileiros ainda acreditam de forma errada. As pirâmides não foram construídas por escravos. A pesquisa arqueológica moderna, principalmente as escavações conduzidas pela Universidade de Chicago, a partir dos anos 90, encontrou os restos das vilas onde viviam os trabalhadores. Os trabalhadores eram, em sua maioria, camponeses livres egípcios, que trabalhavam em rotações sazonais. Tinham comida em abundância, recebiam pagamento em grãos e cerveja e eram enterrados em tumbas próprias, com honras religiosas, perto do canteiro de obras. As pirâmides foram, em essência, uma grande obra pública estatal, organizada por um Estado central forte que mobilizava recursos humanos e materiais de toda a região. Foi mais semelhante à construção de uma catedral medieval europeia do que ao que vemos em filmes hollywoodianos. Se você está curtindo essa jornada pelo Egito, deixa um like aqui embaixo. Esse trabalho leva semanas para ficar pronto e cada like ajuda a continuar existindo. Obrigado por estar aqui. A construção da Grande Pirâmide demorou aproximadamente 20 anos para ser concluída. Estima-se que entre 20 e 30 mil trabalhadores foram envolvidos simultaneamente em diferentes momentos. Era uma operação de engenharia que mobilizava praticamente toda a infraestrutura administrativa do Egito Antigo. Havia padarias industriais alimentando milhares de trabalhadores por dia. Havia oficinas de cobre fabricando ferramentas. Havia equipes médicas tratando feridas, fraturas e doenças. Havia escribas fazendo o controle minucioso de cada bloco extraído, de cada tonelada transportada e de cada pagamento em grãos distribuído. Era, em essência, um Estado moderno funcionando há 4.500 anos antes do tempo presente. Os métodos de construção, apesar de décadas de pesquisa arqueológica, ainda guardam mistérios. Como exatamente os antigos egípcios moviam blocos de 50 toneladas a altitudes superiores a 100 metros, em uma época em que a roda ainda mal era usada na Mesopotâmia? Pesquisas recentes coordenadas pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e publicadas em revistas científicas em 2014, demonstraram que os egípcios provavelmente molhavam a areia do Saara à frente dos trenós que transportavam os blocos, reduzindo o atrito em até 50% e tornando o transporte humanamente possível. Pinturas em paredes de tumbas da época mostram exatamente isso. Homens despejando água sobre a areia diante de trenós carregados com pedras gigantescas. Os antigos egípcios, em outras palavras, conheciam física avançada milhares de anos antes de Isaac Newton estudá-la na Inglaterra. Mas o Egito não é só pirâmides. Há, em todo o Vale do Nilo, milhares de outros sítios arqueológicos espetaculares. O Vale dos Reis, próximo à atual cidade de Luxor, no Alto Egito, abriga as tumbas de praticamente todos os faraós do Novo Império, entre 1550 e 1070 a.C. Foi ali que, em 4 de novembro de 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter descobriu a tumba de Tutankhamon, considerada uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. A tumba estava praticamente intacta. Continha mais de 5.000 objetos, incluindo a famosa máscara funerária de ouro do jovem faraó, hoje exposta no Museu Egípcio do Cairo, e considerada uma das obras de arte mais reconhecíveis do planeta. Há também os imponentes templos de Karnak e de Luxor, complexos gigantescos com colunas de 20 metros de altura.
Há também Abu Simbel, no extremo sul do país, com suas estátuas colossais de Ramsés II esculpidas diretamente na rocha. A partir de 1960, durante a construção da represa de Assuã, esses templos seriam submersos pelas águas do Lago Nasser. A Unesco coordenou então uma das maiores operações de engenharia arqueológica da história. O complexo foi desmontado em mais de 1.000 blocos, cada um numerado, transportado e reconstruído 65 metros mais alto e 200 metros para o oeste. Hoje, Abu Simbel continua de pé, exatamente como foi originalmente esculpido na rocha. Foi um esforço de cooperação internacional sem precedentes. E a represa alta de Assuã, mencionada agora, é em si um dos marcos da história egípcia moderna. Construída entre 1960 e 1970, ela acabou com o ciclo milenar de enchentes do Nilo. Antes dela, as cheias eram a vida do Egito, mas eram também imprevisíveis. Alguns anos traziam fome, outros prosperidade. A represa de Assuã trouxe estabilidade, forneceu eletricidade, permitiu o cultivo de áreas que nunca tinham sido produtivas, mas também trouxe consequências. As planícies do Nilo, antes fertilizadas naturalmente pela cheia, agora precisam de fertilizantes químicos. O delta começou a recuar. A pesca no Mediterrâneo diminuiu porque os nutrientes que antes chegavam ao mar agora ficam represados no Lago Nasser. É um exemplo clássico de progresso humano com seu custo ambiental. Mas o Egito moderno é também uma sociedade extremamente complexa, em rápida transformação. Nas últimas 2 décadas em particular, o país passou por instabilidades políticas e sociais bastante significativas. Em 25 de janeiro de 2011, durante a chamada Primavera Árabe, milhões de egípcios tomaram as ruas das principais cidades em protestos massivos que culminaram com a queda do então presidente Hosni Mubarak, que governava o país desde 1981. Mubarak, que tinha governado o país durante exatos 30 anos, foi obrigado a renunciar em 11 de fevereiro de 2011, 18 dias após o início dos protestos massivos na Praça Tahrir, no centro do Cairo. Esse período de transição foi turbulento, com vitória eleitoral da Irmandade Muçulmana e posterior golpe militar em 2013, que levou ao governo o atual presidente Abdel Fattah al-Sisi. A história política egípcia continua sendo, em muitos aspectos, complexa e desafiadora, com tensões entre governo, sociedade civil e diferentes grupos religiosos. A economia egípcia, embora desafiada por décadas, é uma das mais diversificadas da África e do mundo árabe. Petróleo e gás natural representam parcelas significativas das exportações. A agricultura ao longo do Nilo emprega cerca de 20% da força de trabalho. O turismo, mesmo após anos turbulentos, voltou a ser uma das principais fontes de divisas, com mais de 15 milhões de visitantes anuais em anos recentes. As receitas do Canal de Suez, sob administração do governo egípcio, desde a nacionalização promovida pelo presidente Gamal Abdel Nasser em 1956, somam atualmente mais de 6 bilhões de dólares por ano, sendo uma das principais fontes de divisas estrangeiras para o Estado egípcio. E o setor de tecnologia tem crescido rapidamente em Cairo, com startups recebendo investimentos internacionais e formando um pequeno, mas crescente Vale do Silício africano. O Egito, em outras palavras, é uma economia em transição, com problemas significativos, mas também com oportunidades reais. Religiosamente, aproximadamente 90% da população egípcia é muçulmana sunita. Cerca de 10% são cristãos coptas, uma das mais antigas denominações cristãs do mundo, cuja história remonta diretamente ao apóstolo Marcos no século I depois de Cristo. Coptas e muçulmanos convivem há séculos no território egípcio, embora episódios de tensão tenham acontecido em algumas décadas mais recentes. Igrejas coptas antigas, como a Igreja Pendurada no Cairo Antigo,
são monumentos históricos vivos da continuidade da fé cristã nas margens do Nilo. E o Egito é também um país de praias espetaculares e turismo de luxo. A costa do Mar Vermelho, no leste do país, é considerada um dos melhores destinos do mundo para mergulho. Cidades costeiras como Sharm el-Sheikh, Hurghada e Dahab tornaram-se referências mundiais para o mergulho. Resorts internacionais, recifes de coral, tubarões, tartarugas marinhas, peixes coloridos que vivem em águas mornas durante o ano inteiro. Milhões de europeus, russos e, mais recentemente, brasileiros e latino-americanos viajam todos os anos para essas praias, buscando uma combinação rara de paisagens egípcias antigas e relaxamento marítimo contemporâneo. A culinária egípcia também é um dos elementos menos conhecidos da cultura do país. O Egito tem uma das tradições gastronômicas mais antigas e mais variadas do Mediterrâneo. O koshari, prato nacional informal, é uma combinação de arroz, lentilhas, macarrão, grão de bico, cebola caramelizada e molho de tomate apimentado. Diferentes camadas servidas em uma única tigela. Originário das ruas do Cairo no século XIX, hoje é encontrado em barracas, restaurantes populares e em casas de famílias inteiras. Há também o ful medames, prato de fava cozida lentamente durante a noite e servido com azeite, alho, cominho e limão. O ful é considerado o café da manhã tradicional egípcio há pelo menos 4.000 anos, e arqueólogos encontraram resíduos dele em tumbas faraônicas. É um prato que praticamente não mudou em milênios. Outros pratos típicos do Egito incluem o molokhia, uma sopa verde feita com folhas de juta tropical, considerada nutritivamente uma das mais ricas do Mediterrâneo. O kebab e o kofta, espetinhos de carne grelhada que dão sabor às ruas do Cairo todos os dias. E o famoso falafel egípcio, ou tameya, feito com fava verde em vez de grão de bico, considerado a versão mais antiga e original do prato em todo o Oriente Médio. E há também a Península do Sinai, no extremo nordeste do Egito, onde, segundo a tradição religiosa, Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai há aproximadamente 3.300 anos. Hoje, monastérios cristãos como o de Santa Catarina, construído entre os séculos IV e VI, ainda funcionam ali, sendo o monastério cristão em funcionamento contínuo mais antigo do mundo. O Mosteiro de Santa Catarina abriga, em sua biblioteca antiga, manuscritos cristãos dos primeiros séculos da era cristã, entre eles o famoso Codex Sinaiticus, um dos mais antigos textos do Novo Testamento ainda existentes. Em sua estrutura física também é encontrada uma das primeiras mesquitas islâmicas já construídas, uma exceção rara dentro de um mosteiro cristão, que serviu como prova histórica de coexistência entre as duas religiões nos primeiros séculos da expansão islâmica. Outro ponto pouco conhecido pelo público brasileiro: o Egito possui uma indústria cinematográfica de proporções regionais notáveis. O cinema egípcio, baseado principalmente em Cairo, é considerado a maior indústria audiovisual do mundo árabe há mais de 100 anos. Filmes egípcios produzidos em estúdios do Cairo são distribuídos amplamente em todos os países de língua árabe, do Marrocos ao Iraque, e formam parte central da cultura popular contemporânea daqueles países do mundo árabe. Atores reconhecidos internacionalmente como Omar Sharif, nascido em Alexandria em 1932, conquistaram fama mundial em produções como Doutor Givago e Lawrence da Arábia. A música egípcia também é a maior e mais influente do mundo árabe. Cantores como Kulthum, nascida em 31 de dezembro de 1904 e falecida em 3 de fevereiro de 1975, são considerados ícones da cultura árabe contemporânea. Quando ela morreu, mais de 4 milhões de pessoas marcharam em seu funeral pelas ruas de Cairo, um dos maiores funerais civis da história da humanidade. Seu repertório, com músicas de mais de 1 hora de duração inteiriças,
Ainda é tocado em rádios e em casas árabes do Marrocos à Síria. Outros gigantes da música egípcia incluem Abdel Halim Hafez, Mohamed Abdel Wahab e, mais recentemente, Amr Diab, conhecido como o pai do pop árabe, com mais de 40 álbuns lançados desde os anos 80. A música egípcia foi, por décadas, a trilha sonora de toda uma região do mundo. E em termos esportivos, o Egito é uma das maiores potências do futebol africano. A seleção egípcia ganhou a Copa Africana de Nações em 7 oportunidades, mais do que qualquer outra nação africana. Cairo abriga clubes como o Al Ahly, considerado o clube de futebol mais bem-sucedido da história africana, com mais de 40 títulos do Campeonato Nacional Egípcio e 10 títulos da Liga dos Campeões da África. Mohamed Salah, nascido em 15 de junho de 1992, em uma pequena vila do Delta do Nilo, tornou-se um dos jogadores mais conhecidos do futebol mundial atual, atuando pelo Liverpool inglês e fazendo do Egito, mais uma vez, uma referência futebolística contemporânea internacionalmente reconhecida. E quando você caminha por uma rua do bairro de Khan el-Khalili, no centro histórico de Cairo, com o cheiro de cardamomo e canela vindo de barracas de chá, com o som das chamadas para a oração ecoando das mesquitas próximas, com vendedores em árabe regateando preços de tecidos e joias, e com a silhueta dramática das torres minarete da histórica mesquita de Al-Azhar contra o céu azul do entardecer egípcio, você sente algo difícil de explicar. Você sente que está caminhando dentro de uma história contínua de 5.000 anos, onde cada geração herdou e adicionou camadas ao mesmo lugar. O Egito é, em última e mais profunda análise, um país que combina 3.000 anos de civilização faraônica com 1.400 anos da grande civilização islâmica, com 2.000 anos contínuos de cristianismo copta e com 116 milhões de pessoas vivendo hoje em uma das geografias mais desafiadoras e mais fascinantes do planeta. É muito mais do que pirâmides. É muito mais do que turismo arqueológico. É uma nação contemporânea profundamente densa em camadas culturais, religiosas e humanas, sobrepostas ao longo de 5 milênios. Talvez seja a hora, sim, de olhar de novo. Não para as imagens prontas, mas para o Egito que existe, hoje, fora dos clichês. Um país real, vivo, profundamente humano e em constante movimento sempre, há 5.000 anos. Se esse vídeo te marcou, deixa um like aqui embaixo. E se inscreve no canal para acompanhar as próximas histórias dos lugares mais incompreendidos do planeta. Há ainda muito do Egito que esse vídeo não pode cobrir. As antigas tumbas de Saqqara, o Templo de Philae, o cristal branco do oásis de Bahariya, as estátuas de basalto preto guardadas no Museu Egípcio, a nova cidade administrativa que está sendo construída 50 quilômetros a leste do Cairo desde 2015, planejada para sediar o governo egípcio em algumas décadas. O Canal de Suez, uma das vias marítimas mais estratégicas do mundo, atravessado por cerca de 12% do comércio internacional global. Tudo isso pertence ao Egito moderno. Tudo isso espera para ser olhado com paciência, fora dos clichês prontos que muitas vezes simplificam um país tão complexo e tão denso como esse. Voltaremos. Sempre voltamos, especialmente aos lugares onde mais de 5.000 anos de história ainda nos esperam.